Meus irmãos, esse é o nosso momento bíblico. E eu vou ler para vocês hoje o desfecho do conflito, morte e ressurreição, Evangelho de São Marcos, capítulo 14. O Messias vai ser morto. Faltavam 2 dias para a festa da Páscoa e para a festa dos ázimos. Os chefes dos sacerdotes e os doutores da lei procuravam um modo esperto de prender Jesus e depois matá-lo. Eles diziam, a fim de que, durante a festa, não haja confusão no meio do povo. Jesus estava em Betânia, na casa de Simão, o leproso. Enquanto faziam a refeição, chegou uma mulher com um vaso de alabastro, cheio de um perfume de nardo puro, muito caro. Ela quebrou o vaso e derramou o perfume na cabeça de Jesus. Alguns que aí estavam ficaram com raiva e comentavam, por que desperdiçar esse perfume? O perfume poderia ser vendido por mais de 300 moedas de prata, que poderiam ser dados aos pobres. E criticavam a mulher, mas Jesus disse a eles, deixem-na, por que vocês a aborrecem? Ela está me fazendo uma coisa muito boa. Vocês terão sempre os pobres com vocês e poderão fazer-lhes o bem quando quiserem, mas eu não vou estar sempre com vocês. Ela fez o que podia, derramou perfume em meu corpo, preparando-o para a sepultura. Eu garanto a vocês, por toda parte onde a boa notícia for pregada, também contarão o que ela fez, e ela será lembrada. Judas Iscariotes, um dos 12 discípulos, foi ter com os chefes dos sacerdotes para entregar Jesus. Eles ficaram muito contentes quando ouviram isso e prometeram dar dinheiro a Judas. Então Judas começou a procurar uma boa oportunidade para entregar Jesus. O novo Cordeiro Pascal. No primeiro dia dos ázimos, quando matavam os cordeiros para a Páscoa, os discípulos perguntaram a Jesus, onde queres que vamos preparar para que comamos a Páscoa? Jesus mandou então 2 de seus discípulos, dizendo, vão à cidade. Um homem carregando um jarro de água virá ao encontro de vocês, sigam-no. E digam ao dono da casa onde ele entrar. O mestre manda dizer, onde é a sala em que eu e os meus discípulos vamos comer a Páscoa? Então ele mostrará para vocês, no andar de cima, uma sala grande, arrumada com almofadas. Preparem aí tudo para nós. Os discípulos saíram e foram à cidade e encontraram tudo como Jesus havia dito. Bom, essa parte então, na verdade eu já li para vocês. Agora eu vou ler aqui o versículo então 32, a grande tentação. Eles chegaram a um lugar chamado Getsemane. Então Jesus disse aos discípulos, sentem-se aqui enquanto eu vou rezar. Jesus levou consigo Pedro, Tiago e João e começou a ficar com medo e angústia. Então disse a eles, minha alma está numa nuvem de tristeza. Fiquem aqui e vigiem. Jesus foi um pouco mais adiante, prostrou-se por terra e pedia que, se fosse possível, aquela hora se afastasse dele. Ele rezava, Abba, Pai, tudo é possível para ti. Afasta de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Depois Jesus voltou, encontrou os seus discípulos dormindo e disse a Pedro, Simão, você está dormindo? Você não pôde vigiar nem sequer 1 hora? Vigie e reze para não cair na tentação, porque o espírito está pronto para resistir, mas a carne é fraca. Jesus se afastou de novo e rezou, repetindo as mesmas palavras. Voltou novamente e encontrou os discípulos dormindo, porque seus olhos estavam pesados de sono. E eles não sabiam o que dizer a Jesus.
Então Jesus voltou pela terceira vez e disse: Agora vocês podem dormir e descansar. Basta, chegou a hora. Eis que o Filho do Homem vai ser entregue ao poder dos pecadores. Levantem-se, vamos. Aquele que vai me trair já está chegando. Fidelidade até o fim. Logo mais, enquanto Jesus ainda falava, chegou Judas, um dos 12, com uma multidão armada de espadas e paus. Iam de parte do chefe dos sacerdotes, dos doutores da lei e dos anciãos do povo. O traidor tinha combinado com eles um sinal dizendo: Jesus é aquele que eu beijar. Prendam e levem bem guardado. Judas logo se aproximou de Jesus dizendo: Mestre, e o beijou. Então eles lançaram as mãos sobre Jesus e o prenderam. Mas um dos presentes puxou a espada e feriu o empregado do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha. Jesus perguntou: Vocês saíram com espadas e paus para me prender, como se eu fosse um bandido? Todos os dias eu estava com vocês no templo ensinando e vocês não me prenderam. Mas isso é para que se cumprissem as Escrituras. Então todos fugiram, abandonando Jesus. Um jovem vestido só com um lençol estava seguindo Jesus e eles o prenderam. Mas o jovem largou o lençol e fugiu nu. Jesus é o juiz. Então eles levaram Jesus à casa do sumo sacerdote. E se reuniram todos os chefes dos sacerdotes, os anciãos e os doutores da lei. Pedro seguiu Jesus de longe e entrou no pátio da casa do sumo sacerdote. Sentou-se junto com os guardas e se esquentava junto ao fogo. Ora, os chefes dos sacerdotes e todo o sinédrio procuravam contra Jesus algum testemunho, a fim de o condenar à morte. E nada encontraram. Porque muitos testemunhavam falsamente contra Jesus, mas o testemunho deles não estava de acordo. Alguns se levantaram e testemunharam falsamente contra Jesus, dizendo: Nós ouvimos dizer: Vou destruir esse templo feito por homens, e em 3 dias construirei um outro, que não será feito pelos homens. Mas nem mesmo assim o testemunho deles estava de acordo. Então o sumo sacerdote levantou-se e, no meio de todos, interrogou a Jesus. Nada tens a responder aos testemunhos contra ti? Mas Jesus continuou calado e nada respondeu. O sumo sacerdote o interrogou de novo. És tu o Messias, o Filho de Deus bendito? Jesus respondeu: Eu sou. E vocês verão o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as próprias vestes e disse: Que necessidade temos ainda de testemunhas? Vocês ouviram a blasfêmia. Que parece a vocês? Então todos eles decretaram que Jesus era réu de morte. Agora vou para o capítulo 15. Jesus ou Barrabás? De manhã, os chefes dos sacerdotes, com os anciãos, os doutores da lei e todo o sinédrio, prepararam um conselho. Amarraram Jesus, o levaram e entregaram a Pilatos. Pilatos interrogou a Jesus: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: É você que está dizendo isso. E os chefes dos sacerdotes faziam muita acusação contra Jesus. Pilatos o interrogou novamente: Nada tens a responder? Vê de quanta coisa te acusam? Mas Jesus não respondeu mais nada e Pilatos ficou impressionado. Na festa da Páscoa, Pilatos soltava o prisioneiro que eles pedissem. Naquele tempo, um homem chamado Barrabás estava preso junto com os rebeldes que tinham cometido um assassinato na revolta. A multidão subiu e começou a pedir que Pilatos fizesse como costumava. Pilatos perguntou: Vocês querem que eu solte o rei dos judeus? Pilatos bem sabia que os chefes sacerdotes haviam entregado Jesus por inveja.
Porém, os chefes dos sacerdotes atiçaram a multidão para que Pilatos soltasse Barrabás. Pilatos perguntou de novo: o que farei então com Jesus, que vocês chamam de rei dos judeus? Mas eles gritaram de novo: crucifica! Pilatos perguntou: mas que mal fez ele? Eles, porém, gritaram com mais força: crucifica! Pilatos queria agradar a multidão. Soltou Barrabás, mandou flagelar Jesus e o entregou para ser crucificado. Bom, vocês sabem a história toda, né? Alguém quer fazer alguma pergunta a respeito? Então, no início, Jesus está orando, né? E os apóstolos estavam dormindo. Jesus diz, vai continuar orando e vigiando. Aí essa questão, que ele fala, o espírito é forte, mas a carne é fraca. Bom, em verdade é assim, ó, né? Isso ele pôde provar com o próprio Pedro, que antes, né, o Pedro disse que estava disposto a morrer por Jesus. Mas, na hora em que Jesus foi preso, todos eles sumiram. E o próprio Pedro foi sorrateiramente e depois negou que conhecia Jesus. Então, o medo de morrer, o medo de sofrer, fez com que, né, ele cedesse à mentira, que é da carne, que é desse mundo, né? Embora o espírito dele fosse um espírito bom, o espírito que realmente amava Jesus. Então o espírito estava pronto, mas a carne não. E na hora, né, em que as pessoas se sentem ameaçadas de morte, né, a pessoa fraqueja. Isso, ou na dor, na tortura, né, quando ocorre a tortura, as pessoas falam até o que não sabem. Por isso que teve os mártires, depois os santos, né, e não deram. Sim. E aí o espírito se tornou forte depois que receberam, depois da morte de Jesus, receberam o Espírito Santo. E quando receberam o Espírito Santo, aí então eles deram a própria vida por Jesus, pelo Evangelho, pela palavra. Com exceção do João Evangelista, todos os outros foram mortos e mais outros mártires que vieram depois, e que a todos era dado a defesa que se ele voltasse atrás não seria morto. Mas ninguém quis voltar atrás. Todos sabiam o porquê que eles estavam pregando Jesus e seguiram até a morte. Graças a Deus, trouxeram a palavra para nós. Mas então é isso. Acontece que aqui, né, vocês veem essa questão de Jesus ou de Barrabás, né? Jesus que andou frente a eles durante 3 anos e fez um monte de milagres, pregou a palavra, foi uma pessoa que mostrou o seu poder a todos. Mas eles não aceitaram o poder de Jesus. Diziam que o poder de Jesus vinha do Satanás, como se o Satanás tivesse interessado em ressuscitar mortos, em curar aleijados. O que ele quer de nós é sofrimento. Então, que ele nos coloca em toda a situação de sofrimento. Então, Jesus, né, ali na frente deles, eles vendo tudo que Jesus tinha feito, e mesmo assim negaram.
Mesmo assim, eles preferiram alguém que sabidamente era um assassino, tinha participado de uma rebelião, era perigoso. Preferiram aquele que fosse solto, um bandido, do que o santo, que era Jesus. Então, para a gente ver essa questão humana, porque eles defendiam uma razão dentro do que eles entendiam, e defendendo a razão deles, eles passaram por cima da verdade, passaram por cima de todas as coisas em nome de Deus. Eles mataram Jesus em nome de Deus, porque eles consideraram que Jesus estava ofendendo a Deus. E passaram por cima de tudo que Jesus tinha feito. E até hoje, o povo judeu, o povo de Israel, espera o Messias. Eles estão fazendo um movimento muito grande, tentando eliminar certos inimigos para que o Messias chegue. Como se Deus e o Messias concordassem em matar os outros, em fazer guerras. E assim, a humanidade hoje mata Jesus, não valorizando ele, vendendo o sangue dele. Tantos e tantos que vendem curas, vendem isso, vendem aquilo, sendo que Jesus nos dá tudo de graça, nunca cobrou nada por nada, e a salvação é uma graça. Então, infelizmente, estamos vendo a distorção, as coisas acontecendo de forma diferente do que ele queria, o próprio Jesus. E ele sabia disso, e mesmo assim ele se propôs a passar por todas as coisas, porque ele sabe da importância das vidas. Se ele salvasse uma vida, ele já ficaria feliz. Porque ele e o Pai, que ele é o presente de amor que Deus nos deu, que é a justiça, ele e o Pai não querem nos ver nas garras do mal, vivendo com o mal, ou que sejamos condenados eternamente para viver com o mal. Deus não quer condenar ninguém. Deus quer que todos nós nos salvemos. Quer que a gente realmente volte para Ele, que a gente aceite e volte para Ele. Assim Ele quer. Então, Jesus cumpriu o seu papel, mas a humanidade, nem todos entenderam, muitos não entenderam e muitos hoje não querem entender. E ficar procurando muitas outras coisas e outras correntes que parecem alternativas e mais agradáveis, mas que não existem. Pergunte. A pergunta é mais relacionada à ressurreição, né? Que acreditar em Jesus, que ele existiu, não é só fé. Fé tem que acreditar que ele ressuscitou, né? Mas aí outros que não acreditam, o mundo inteiro, governos que não acreditam, seguem o calendário de 2005. É a partida das... Olha, né? Em verdade, ele teve o seu papel, a sua importância, ele impôs o seu nome. E hoje, mesmo que 75% do planeta não acredite nele, mas tem 2 bilhões de cristãos cadastrados. Então, ele tem sim o seu valor e o seu poder, só que infelizmente nem todos esses que são cristãos, né? Como era para ser. E aí, a palavra é essa, para que a gente valorize, respeite e entenda o sagrado que é Jesus. Amém. Para nós que somos cristãos, a Páscoa simboliza a ressurreição de Jesus.
E para os judeus naquela época, o que a Páscoa significava para eles? A Páscoa para eles, né, foi dada no Êxodo, que representava a libertação deles da escravidão no Egito. Então, quando eles saíram, Deus passou para eles um ritual, sacrificar um cordeiro e tudo mais, para eles comemorarem a libertação, a passagem. Páscoa é passagem, né, lá quer dizer passagem, a passagem deles da escravidão para a liberdade. Então, continua sendo o mesmo motivo, porque o mal nos escraviza. Então, é para a gente poder comemorar a nossa libertação do mal para o bem, para a vida eterna. Essa é a Páscoa.